Muitas das vezes você fala que é o diabo que está acabando com sua vida, que ele está se distraindo, é opressão, mas na verdade são antigos comportamentos seu que você construiu durante todos esses anos. Desde quando você era garoto, era viciado em pornografia, desde quando você tomou aquele fora de uma menina que você queria, ou alguém te ridicularizou, você pegou esse padrão e escondeu debaixo do tapete. Você não permitiu ser confrontado nessa dor para que você mude, porque, como eu falei, é melhor o conforto na mediocridade, fazendo só aquilo que tá bom, o suficiente, aquilo que você é pago às vezes para fazer, ou aquilo que tá bom, você já fez o necessário que te falaram. Mas Deus também nos adverte que maldito é aquele que só faz o que é pedido e não faz a mais. Ele nos ensina na Bíblia a ser um profissional, um pai, um homem que entrega mais do que o pedido, não para se achar melhor, e sim para glorificar a Deus. Então, o que você tem que entender é que esse padrão ele está te matando. Esse padrão de comportamento novo que você quer adaptar na sua vida não vai surtir efeito enquanto você não largar o velho. Seja relacionamento que você está em jogo desigual, cortar, terminar, não negar o confronto. Você é homem, você precisa confrontar o que está errado. Você não pode ser permissível, aceitar menos do que você merece e nem ser desrespeitado. Não é que Deus não quer fazer na sua vida, só que Ele está esperando você fechar a porta do velho para Ele trabalhar em você, na sua mente e no seu coração, porque você não tem estrutura. Então você precisa entender isso. É aquela voz que te distrai e você sabe dela. Aquela voz que fala depois eu faço, aquela voz que você fala que depois termina, que não é para fazer agora, que você pode distrair um pouco, você é ser humano. E é essa voz que é a ponte da sua queda. Ela é o começo de tudo. E o que vocês menospreza ao longo prazo, tanto bom quanto ruim, te prejudica ou te levanta. Neste caso, ela te derruba. O depois eu faço vai minando a sua confiança. Vai minando aquele ser humano que você sabe que tem que ser porque Deus te chamou. Você aceita menos do que você merece. Só que tem uma solução. Um homem que está em construção, ele não é perfeito. Ele é um homem que, apesar de tudo isso, dessa distração, desses levantes, ele continua firme. Ele continua no propósito, olhando para o alvo, onde ele não se desvia. Ele pode até cair, mas ele levanta rapidamente, pede perdão para Deus e volta a fazer tudo certo. Ele não deixa que o pecado, que a falta de disciplina e a autossabotagem destrua a sua vida. Porque isso, se você não tomar cuidado, presta atenção. Se você não tomar cuidado, isso mina a sua vida. Você vai entender lá tarde demais, quando tiver uma família desestruturada, quando você não ser aquele pai que você sabia que teria que ser, aquele líder que teria que liderar muitas pessoas e ser exemplo, só que você negligenciou por conta de uma distração ou depois eu faço. Isso acaba com a sua vida. O homem que está em construção, ele é constante. Ele não age por emoção. Ele não age pelo que os outros dizem. Ele age por aquilo que está escrito e aquilo que ele abandona. Ele se posiciona como um homem de verdade. Ele se posiciona como um homem de Deus que está destinado a um propósito que não veio à toa. E eu vou te contar um segredo. O homem que tem propósito, a pior coisa dele não é se desviar da igreja, é ele se distrair dentro dela. Hoje, a maior estratégia do nosso adversário para com nós não é nos tirar da igreja, é somente a gente se esfriar, achar que aquele pecadinho que você esconde
nunca vai vir à tona, não vai ter consequência. E se você pegar no padrão da Bíblia, todos os pecados tiveram consequência. Deus apagou o pecado, perdoou, só que a consequência permaneceu. O adultério de Davi, e depois que ele matou um soldado dele, gerou a morte daquela criança que ele engravidou da Betseba, e ainda eles perderam a guerra e morreram milhões de homens. E também a espada não apartou da casa dele. Ele teve um filho que teve relações com a irmã, outro filho que tomou o reinado dele, e mesmo assim ele foi um homem segundo o coração de Deus. Só que Sansão a mesma coisa. Jesus falou para ele não brincar com aquilo que era promessa dele. E ele brincou. Ele menosprezou a bênção e a unção de Deus na vida dele. Por consequência, o Espírito Santo saiu dele, que é o Espírito de Deus quando fala no Velho Testamento. E ele rasparam a cabeça dele, tiraram os seus 2 olhos, e ele foi feito como bobo da corte. Cumpriu seu propósito no último dia de vida, sim. Mas você não concorda comigo que poderia ser diferente? Não poderia ser com muita mais honra? Porque às vezes você não está atento que o maior pecado não é o adultério, é a desobediência. Se você ler a Bíblia, você vai notar que a maioria das coisas que aconteceram com o reino de Israel e com o povo de Deus foi por conta de desobediência. Reclinar a outros deuses foi por conta de desobediência que Moisés não entrou na terra prometida. Deus pediu para ele tocar na rocha, ele feriu a rocha. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Mas isso tem uma solução. Você deve quebrar os ciclos. Primeiro você deve nomear esse padrão. Nomeie esse padrão que vem na sua mente, como você quiser. Pecado, seu antigo eu, meu eu interior, voz da autossabotagem, como você preferir. E sempre quando esse pensamento vir, você se questiona, por que eu estou pensando isso? O que eu vou fazer com isso? E não dê lugar a ele, porque senão ele te domina. Nomeie esse padrão e pare de fingir que não viu ele. Corte esse padrão pela raiz. Você sabe o padrão do antigo eu, que é você. Você sabe o padrão de pecado que faz você cair e voltar a estaca zero. Corte ele, identifique. Monte uma estratégia para você não cair mais. O segundo, que eu quero que vocês entendam que eu anotei aqui, são corte os gatilhos. Gatilhos, seja pessoas, ambientes que você vá e hábitos. Corte o gatilho dos péssimos hábitos, gatilhos de pessoas que te desmotivam ou te levam para bebida, droga, festas ou qualquer outra coisa. Seja você também homem, se distrai com mulher fútil, que não está linkado com o seu propósito. E por último, eu peço que você crie disciplina. Fé não é emoção, é disciplina. Todos os dias fazer aquilo ali. E um dos maiores problemas que eu vejo hoje no mundo cristão, todo mundo quer ler a Bíblia e sentir Deus toda hora, mas nem sempre é assim. Falo por experiência própria. Eu li a Bíblia inteira nesse último ano que passou. E vou falar, muitas das vezes eu não senti Deus ali. Só que a palavra de Deus está escrito que a única forma de a gente mostrar que ama a Deus é obedecendo, lendo sua palavra. E como obediência que ele falou para mim ler a palavra, eu li. Mesmo às vezes eu não sentindo absolutamente nada. Mas eu estava ali. Porque eu aprendi que o amor tudo suporta. E muitas das vezes eu não quis ler, mas eu estava lá lendo. Por obediência a Deus. Por lembrar daquilo que ele fez na minha vida. Volto a repetir. A fé não é emoção, a fé é razão. Tenha disciplina em tudo que você faz. Porque é um mantra que eu tenho comigo. Eu faço tudo para glorificar a Deus. Seja meu trabalho, meu treino, arrumar uma cama, agradecer,
ler um livro, as pequenas coisas, eu faço tudo para glorificar a Deus. E se esse vídeo falou com você, se esse vídeo te confrontou de alguma maneira, eu peço que você encaminhe ele para alguém ou você curta o vídeo. Não como motivação, tá? Não quero motivação aqui. Quero uma ativação de pessoas de Deus. Quero pessoas que estejam andando lado a lado comigo e espalhando o reino de Deus até que o nosso Senhor volte. Eu peço que você curta esse vídeo, siga esse canal e seja um dos nossos maiores incentivadores, né? Vou falar assim, deixe seu like porque você me incentiva a fazer vídeo. Eu sinto que minha mensagem está chegando aonde eu não posso ver ainda. Tem pessoas me notando até através do meu comportamento, mas não me falam nada. Só que, da mesma forma, Deus está tocando nelas e estão fazendo elas acordarem. Essa terra acordar o tempo de Deus, o novo tempo que Jesus nos chama, que é espalhar o ID por toda a terra. Essa é a minha maneira de espalhar o ID, eu não sei a sua. Só que deixe seu like, se inscreva no canal. E muito obrigado pelo vídeo de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo. E tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu.